Senhor. Graças nós damos a Deus por estarmos aqui mais uma vez. É sempre uma boa oportunidade que nós temos quando nos reunimos com uma finalidade de estar louvando e agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem feito. E Ele tem feito muito, muito além daquilo que eu mereço, que você merece e que todo homem merece. É pela sua bondade, é pela sua graça e misericórdia que Ele tem nos sustentado até aqui. Eu não sei até quando eu começo falando bem, mas daqui a pouco o fôlego vai fechando. E eu vou tendo dificuldades. E não sei me controlar. De repente, daqui a pouco, eu posso estar atropelando as palavras. E aí eu perco o controle. E como tenho uma dificuldade, ou muitas dificuldades, eu sou um homem um pouco diferente de todos vocês. Porque eu tenho muitas coisas que vocês não têm. E acho que nem gostariam de ter. Uma delas, de tudo eu tenho um pouco. Eu tenho um pouco de asma e bronquite. E eu tenho um pouco de arritmia. Arritmia é um problema no coração, né? De vez em quando ele dispara, outra hora ele para, ele esquece o diz e para. E aí fica um pouco mais difícil. Eu tenho um pouco de artrite, artrose, osteoporose. Eu tenho um pouco de pressão alta, um pouco de cegueira, um pouco de surdez. Etc, etc, etc. Então eu sou diferente de muitos. Pode ser que alguém esteja aí me acompanhando, mas eu sei que eu tenho essas diferenças. E são estas diferenças que às vezes nos prejudicam um pouco. Mas eu dou graças a Deus por estar aqui falando com vocês, porque é uma bênção do Senhor na nossa vida. Há uns 3 meses, mais ou menos, atrás, eu estava conversando com meu filho, Reginaldo, e eu comentava a respeito de um desejo que eu tinha, e até tenho, continuo tendo, mas eu tinha aquele desejo de ouvir alguém, um pregador, falar a respeito das coisas de Deus, focalizando esta pessoa, que no meu entender é um grande personagem da Bíblia. Porque é bastante comum nós ouvirmos mensagens, pregações, citações a respeito de diversos homens importantes que a Bíblia relata. Moisés é um deles, muito focalizado. Um grande profeta, um grande legislador, um grande guia do povo de Israel, um grande sofredor, um grande homem de Deus, sem dúvida. Então, muitas vezes eu ouvi pastores, pregadores, focalizando a vida deste homem. Abraão, seu filho, seu neto, isto é, Abraão, Isaque, Jacó, Davi. São esses personagens quase que tendo uma participação, ou quem sabe até uma inquietação. De repente alguém sobe no púlpito e fala, ele vem falar a respeito de mim outra vez. Mas eu tinha um desejo de ouvir, em 50 anos de crente, pastor Amarildo, eu nunca ouvi uma pregação ou um comentário mais
como é que eu posso dizer, mais aprimorado a respeito da vida deste homem. 3 meses, mais ou menos, eu estava fazendo este comentário, e uma semana se passou. E, de repente, surge um homem trazendo uma palavra exatamente dentro do desejo do meu coração, quando conversava com meu filho, Fabiano. E o personagem focalizado neste momento, e que ele focalizou naquela época, foi Noé. É muito grande a semelhança de Noé com o Messias, o Cristo, o enviado de Deus, o Salvador do mundo. É um paralelo muito próximo e, na verdade, pouco mencionado. Não sei se pouco valorizado, pouco lembrado, mas eu não tenho assim conhecimento de muitas pregações, principalmente voltada para as atitudes daquele homem chamado Noé. E a semelhança entre Noé e o Messias, como eu disse, é muito grande, é muito próxima um do outro. Eu gostaria de, antes de continuar, vamos ler então aqui o que me chama a atenção, principalmente de primeira mão. Tem um versículo aqui, mas antes que eu chegue nele, eu quero ler uns 2 ou 3 antes, que fala da genealogia de Sete. Para não ler todo o conteúdo, eu vou ler aqui a partir do versículo 21. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metuselá, ou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A leitura não tem muito a ver com o que eu tenho a dizer. Estou apenas... Depois vocês vão ver, eu vou chegar onde que eu quero. E viveu Metuselá 187 anos, e gerou a Lameque. Gerou a Lameque. E viveu Metuselá, depois que gerou a Lameque, 682 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metuselém 969 anos. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho. Os outros geraram gerou Metuselém, gerou fulano, gerou ciclano, mas aqui, Lameque, 182 anos, e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Lameque 677 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé, Sem, Cão e Jafé.
Então nós vemos que até no nascimento de Noé já há uma diferença. Quando fala que Lameque gerou seu primogênito, não foi direto dizendo Lameque gerou a Noé. Mas diz a Bíblia que Lameque gerou um filho. E pôs o nome de Noé. E ele teve uma revelação. Lameque certamente teve uma revelação de Deus. E disse, porque este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos. Isso para aqueles dias em que a terra estava em conflito. Porque nessa história de Noé, eu até não dou nome, não dou título às minhas pregações, porque as minhas pregações é uma embolada. Eu não trago nada de esboço, eu não sei fazer isto, eu vou tudo no improviso. O improviso, às vezes o cara fala muito e não diz nada, às vezes fala pouco e diz muito. Então, eu sou um improviso, eu falo conforme vai me vindo as palavras. Mas Noé, este homem, se eu fosse dar título a essa mensagem, eu diria, Noé, o segundo pai da humanidade. E na verdade o é. Porque quando Deus criou o mundo, homens e animais, era tudo uma maravilha, uma beleza, uma coisa pacífica e gostosa. Porque não havia pecado. Não havia desobediência. Não havia nada que pudesse vir a magoar ou entristecer o coração de Deus, o Criador da humanidade. Mas depois que entrou o pecado no mundo, tirou aquele sossego do coração de Deus. E ele começava a olhar o crescimento dos homens, e com o crescimento dos homens, o supercrescimento da violência, da maldade, da impureza, e aquilo trazia um desconforto para Deus. A ponto de Deus dizer que estava arrependido de ter criado o homem. Esse arrependimento, muitos dizem que é tristeza no coração, é mágoa no coração de Deus. Mas eu até acredito que, na verdade, Deus arrependeu de ter criado o homem. Porque criou o homem puro, verdadeiro, simples, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, dentro dos seus princípios. Mas o homem entortou os seus caminhos, sem dúvida, Deus podia, com certeza, arrepender de ter feito esse homem. Olha, eu fiz bonitinho, fiz correto, fiz certo, mas ele não trilhou os meus caminhos, não obedeceu os meus mandamentos. E disse Deus, eu estou a ponto de destruir tudo aquilo que eu criei, homens, animais, tudo, porque a terra está cheia de corrupção. Mas aí ele olhando a terra, no meio de toda aquela gente, segundo alguns estudiosos, entendidos, dizem que havia na época mais ou menos 10 milhões de habitantes. Daqueles 10 milhões de habitantes, restavam 8 que fazia a vontade de Deus. E diz a Bíblia que Deus olhando, viu Noé e viu nele um homem justo e reto que andava nos seus caminhos. Deus ia destruir tudo, acabar com tudo. Porém, diz a Bíblia que Deus achou graça em Noé. A primeira vez que a palavra aparece nas Escrituras, a palavra graça. Deus achou graça em Noé, viu que Noé era reto, mesmo em meio a toda a turbulência, mesmo em meio a toda a impureza, a todo o pecado, a toda a maldade do homem, mas havia um homem justo e reto que andava com Deus, chamado Noé. Aquele que teve o seu nascimento um pouco diferenciado dos demais. E o seu pai Lameque viu nele alguém para trazer paz, consolo e salvação para o povo daquela época. A semelhança do Cristo, que na verdade veio mais tarde para trazer estas mesmas condições: descanso,
repouso e salvação para toda a humanidade. Mas aí Deus, vendo a terra nesse estado corrompido, com as costas voltadas para Ele, que com tanto amor criou e sustentava tudo aquilo, homens e animais. Mas Deus, vendo graça, vendo justiça no homem, que mesmo em meio a uma geração tão degradante, tão pecaminosa, mas viu alguém justo, reto, então Deus proporcionou um meio de salvação. Por isso que eu chamo Noé o pai, o segundo pai da criação, o segundo pai da raça humana, o segundo pai de tudo o que Deus criou. Aí Deus então chega para Noé. Noé tinha 500 anos quando aparece pela primeira vez, ou pela segunda após o seu nascimento. Até então, nós não temos conhecimento do que é que Noé fazia, o que ele era. Assim como não temos conhecimento, ou muito pouco conhecimento, de Jesus Cristo, enquanto ele não iniciou o seu ministério. Embora tenha sido um espaço de tempo de 33 anos, quanto contrapartida de Noé com 500 anos. Mas com 500 anos Deus chega e fala para Noé: Noé, eu decidi destruir tudo aquilo que eu criei, porque está me magoando. Estou arrependido, estou entristecido, estou magoado com a atitude daquilo que eu fiz com tanto amor. Mas já que eu vejo em você um homem justo, que soube criar a sua família na justiça dos meus caminhos, dos meus mandamentos, então faça para você alguma coisa que possa trazer salvação, para cumprir aquela revelação ou aquela profecia de seu pai Lameque no dia em que Noé nasceu 500 anos atrás. Fabiano, você me permite eu continuar assim, né? Você que entregou essa mensagem, eu estou só apenas fazendo um comentário. Eu peço permissão porque eu sei que ele é brabo. A esposa dele um dia chegou no meu ouvido e falou: cuidado com o Fabiano. Ele não é de comer nada amanhecido. Eu falei: mas isso não tem importância, traga que eu como tudo. Então, porque ele é brabo, e acha que eu vou enfrentar essa massa muscular. Então, por isso que eu estou pedindo permissão para ele, para eu continuar um pouquinho mais. E Deus então falou para Noé: Noé, faz uma arca para você, para sua família, e eu vou salvar também toda a raça de animais. Ele deu a dimensão da arca, 300 côvados, ou seja, quanto? 135 metros, mais ou menos? 135 metros. É metro para mais de metro. Uma embarcação muito grande. Agora vamos analisar a prática da coisa. É algo que, se analisar profundamente e com critérios, nós vamos chegar a um ponto, a uma posição que é humanamente impossível acreditar no que aconteceu. Por quê? Aonde é que Noé conseguiu tanta madeira para construir aquela arca? Diz a Bíblia que era para ser construída com tábua de cipreste. Cipreste é uma madeira dura, resinosa, pesada e retorcida. Numa época em que não havia tecnologia, se fosse nos dias de hoje, falasse para mim, eu ia lá no Roraima, em Rondônia, onde tem aquela serraria daqueles estrangeiros ali, que não sei nem quem são chineses, mas tem uma serraria enorme. Eu ia lá e encomendava madeira, daí a pouco eu tenho madeira para construir uma arca, uma embarcação daquele tamanho. Mas e Noé? Aonde, naquele tempo, em que as ferramentas ainda acho que eram de pedra, de ossos, como é que ele ia conseguir tábuas
aproximadamente entre 25 mil e 30 mil tábuas para construir aquela arca de tamanha dimensão. Dá para acreditar? Humanamente falando, dá para acreditar? Eu não acredito que alguém possa conseguir uma façanha dessa sem que haja a intervenção direta de Deus. Porque a Bíblia diz que, operando Deus, quem impedirá? Quem poderá impedir a obra de Deus? E Noé, como era um homem justo, reto, diante de Deus e da sociedade, do povo daquele tempo, ele não questionou com Deus. Somente ele começou a construção da arca. Não sei de que forma. Acho que ele não tinha 1 metro de tábua para começar. E nem meio de conseguir tábua. Eu, com 7 ou 8 anos de idade, ainda me lembro de como se conseguia uma madeira serrada, ou tábuas, ou pranchas, ou caibros, ou vigas. Mas isto foi agora, há 80 anos atrás. No tempo de Noé, ele não tinha, certamente, aquela serra de 2,20 metros, com dentes deste tamanho, onde 2 pessoas manuseando conseguiam, num dia de trabalho, aproximadamente 6 tábuas, nas dimensões que eu dei de 5 metros de comprimento. Era uma madeira, um tronco, no estaleiro, um homem em cima, outro embaixo, manejando aquela serra a golpes e mais golpes, e conseguia serrar. E Noé, será que ele tinha essa serra tão moderna, tão adequada, tão boa, capaz de traçar uma tora de 5 metros? Ele não tinha, certamente não tinha. Mas ele continuou construindo, começou e foi construindo. E eu li depois, alguém comentando, que o folclore moderno transformou esta arca de Noé num grande zoológico flutuante. E não só o folclore, na minha opinião, o comércio das Escrituras ou da Palavra de Deus tem transformado esta arca realmente, tão somente, num zoológico flutuante. Trazendo a arca com uma estrutura bonita, formas arredondadas, bico levantado, largona. E, na minha opinião, esta arca que Noé construiu, com a intervenção de Deus, sem perguntar como e por quê, ela não tinha nada mais, nada menos que a forma de uma caixa de sapatos. Quadrada, tal, e só. Porque ela não foi feita para ser navegável, não foi feita para ser pilotada, não foi feita para ser manobrada pela força do homem, mas ela foi feita tão somente para salvar a raça humana que estava perdida. Então ela não precisava ser bonita, como é os quadros bonitos que nós vemos enfeitando as paredes das nossas salas. O jardim zoológico diz que era aqueles coelhinhos aos pares, com aqueles dentão para fora, mastigando depressa, que nem uma máquina de costura. Girafinha aos pares, olhando para a janela, balançando a cabeça, fazendo misura, macaquinhos pulando para aqui e para ali, para entretenimento das crianças e até de adultos em forma de desenho animado. Tudo isto, comércio. Mas esta arca ela não foi feita para estas coisas, ela foi feita exatamente para a salvação do homem naquele tempo. Porque Deus queria destruir tudo. Ele já havia proposto em seu coração, diz: eu vou exterminar com tudo aquilo que criei, porque a terra está corrompida, por causa do pecado, por causa da maldade. Mas aí houve este encontro com este homem chamado Noé, que naquele tempo era justo, era reto, e soube criar os seus filhos na retidão dos caminhos de Deus. E
Diz a Bíblia que Noé então começou a construção daquela arca. Conforme Deus mandou e conforme Deus determinou, ele fez. De que maneira eu não sei. Mas ele construiu algo capaz de proporcionar salvação para a raça humana que estava corrompida. Eu vejo na pessoa de Noé, a pessoa do Messias, do Cristo, que na verdade o é. Ele é um paralelo junto, muito estreito, daquele tempo para os nossos dias. Naquele tempo, a arca era para a salvação de toda a raça humana e de todos os animais. Porém, todos foram salvos. Somente 8 pessoas. Porque ele pregou. Porque quando ele tinha 500 anos, foi quando Deus falou com ele. E logo ele começou a construção daquela arca. Mas ele tinha 600 anos quando entrou na arca. Então levou um período de aproximadamente 100 anos construindo e pregando o arrependimento. E alguém deu crédito à sua pregação, alguém atendeu o seu convite. Como é que ele construiu, meus amados, aquela arca? Sozinho, quem sabe os seus filhos ajudando, buscando madeira de que forma? Diz alguém que ele até plantou cipreste, esperou crescer, para depois, mas ainda que assim fosse. Com que recursos? Como é que ele ia transformar aquela madeira dura, resinosa, pesada e retorcida em tábuas, em madeiras preparadas para a construção daquela arca? É o milagre, é a intervenção de Deus. Sem Deus operando, certamente Moisés, mesmo na sua retidão, não teria o mínimo de condições de fazer aquela construção naquelas dimensões. Noé, o Consolador. Noé, o segundo pai da eternidade, porque o primeiro morreu no dilúvio com todos os seus descendentes. Se eram 10 milhões de pessoas, não sei. Se eram 2 milhões, entre 2 e 10 milhões. O fato é que toda a humanidade, homens, mulheres, crianças, animais de todas as espécies, com exceção daqueles que entraram na arca, todos sucumbiram, todos foram afogados, todos foram destruídos, mortos pelas águas do dilúvio, que encheu toda a terra, conforme Deus havia prometido. Onde está o paralelo entre Noé e Jesus? Porque Jesus é o enviado a todas as nações. Isso tem muitos personagens nas Escrituras Sagradas, que os irmãos que têm mais um desenrolar de palavras, faz comparações, mas igual Noé, eu não vejo ninguém com tanta aproximação da sua vida com a vida do Cristo prometido de Deus. Porque no seu nascimento, diz a Bíblia, Lameque, seu pai, com 182 anos, gerou aquele filho e pôs o nome de Noé e trouxe aquela profecia, aquela revelação que ele recebeu de Deus, que ele seria a salvação do povo daquela época. Não ele, mas através dele, Deus iria fazer esta obra tão gloriosa e tão maravilhosa, que é a restauração de alguém que estava totalmente perdido. E quando Deus, vendo no decorrer do tempo a impureza do homem, o crescimento do pecado, a impureza de todas as formas, Deus então pesou no seu coração e viu a necessidade de um Salvador mais forte. Aí veio Jesus, trazendo esta esperança única e gloriosa, não através dele, mas nele próprio, a salvação e a redenção do mundo. A Bíblia diz que Noé foi o primeiro homem a nascer depois da morte de Adão, embora seja o 9º descendente. Mas depois que Adão morreu, Noé foi o primogênito, por isto que eu digo, ele é o pai
o segundo pai da criação. E Deus vendo o homem no seu pecado, na sua impureza, na forma conforme está vivendo, sem condições de ter uma reaproximação com Deus, Deus prometeu o seu Filho, Jesus Cristo, semelhante de Noé. Ou Noé, a sua semelhança, a sua figura, a sua forma. E veio Jesus Cristo. E diz a Bíblia, um texto, que naqueles tempos em que Jesus nasceu, diz que havia uns homens no campo, pastoreando os seus rebanhos, numa noite fria, como todas as noites lá na região, quase em todas as estações do ano são noites frias. E eles estavam no campo pastoreando os seus rebanhos, e de repente veio um anjo e se manifestou no meio deles. E eles ficaram apavorados, tremendos, medrosos. Mas o anjo disse: não temais, não tenham medo, não se apavorem. Não corram, não fujam, porque o que eu vos trago é nova de grande alegria. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E a Bíblia diz, através de outros discípulos e homens de Deus, que tão somente na pessoa de Jesus Cristo a esperança de salvação. Nenhum outro nome há. Pedro, apóstolo, depois de curar um homem de uma cegueira, não, de uma cegueira não, de uma paralisia, né? Ele curou de cegueira também, mas curou aquele homem de uma paralisia que esmolava na porta do templo. Ele e João, seu amigo, seu companheiro, subiam para a oração e viu aquele homem esmolando. E como ele não tinha nada no bolso naquele momento, disse: não tenho ouro, não tenho prata, eu não tenho um centavo, não tenho R$1.000. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem, no mesmo instante, passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e glorificando a Deus, para o espanto de todas as pessoas que o conheciam, esmolando na porta do templo, na subida da porta. E ficaram apavorados. Mas como é que pode acontecer isso daí? Tira aquele rebuliço, aquela confusão toda, pegaram aqueles dois homens e os levaram perante as autoridades. Vamos ver o que está acontecendo. E começaram a interrogar. E Pedro disse: olha, por que vocês estão olhando para nós com essa forma, esse coração espantado, esse olho de peixe morto? Pensando que de nós mesmos saiu alguma virtude, fez alguma coisa para este homem? Esse homem foi curado, não foi por mim, não foi por João, não foi por nenhum outro. Esse homem foi curado, está curado entre vocês, por aquele que vocês rejeitaram, por aquele que vocês negligenciaram, mesmo vendo as obras que ele fazia enquanto estava vivendo convosco, vocês rejeitaram. É em nome dele que este foi curado, porque embaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Noé, a semelhança do Cristo, do Messias, um homem temente, reto e obediente a Deus, que construiu alguma coisa, não sei de que forma, sem perguntar. Se Deus falasse para mim, a primeira coisa que eu ia inquirir é: e aonde que eu vou arrumar tanta madeira? A arca é muito grande, 120, 135 metros. (32 de altura, irmão? Aí.
É coisa muito maior, eu sei quantas dá desse cômodo aqui. E ainda dentro tinha compartimentos. 2, 3 compartimentos. E viveu Noé 6 meses, 150 dias dentro daquela arca, misturado com aqueles animais. De que forma eu não sei. Imaginem só. O detrito dentro daquela embarcação. A arca só tinha uma janela e a abertura era para cima. Ali dentro não havia possibilidade de higiene, não tinha privadas com descargas. E eram muitos animais a defecar todos os dias, como é normal. E como é que foi a vivência de Noé com seus filhos no meio em toda aquela situação? Explica, entenda, acredite humanamente se é que podes. Porque eu só acredito e aceito porque está escrito aqui. E eu acredito aqui. Porque quando Deus disse que um grande peixe engoliu um homem, e aquele homem ficou 3 dias e 3 noites lá na barriga daquele peixe, misturado com tantas outras coisas, que aquele peixe certamente já tinha engolido, e estava deformando, estava se acabando. Eu tenho que acreditar porque está escrito. Se tivesse escrito aqui, Jonas engoliu o peixe, eu tinha que acreditar também. Então a vivência foi complicada. 150 dias, foi isso, não, irmão? 6 meses. Ali fechado, dentro daquela embarcação, que ia para onde a água levasse, ou o vento levasse, porque não tinha meios para manobrar. Ela não foi feita bonitinha, conforme eu fiz, conforme eu disse no início, com formas, o bico bonitão, assim, bem redondão, que atrás ela vinha, tinha um monte de janelinhas, e os coelhinhos ali na janelinha, o dentão para fora, a girafinha com as orelhas lá, chiada também, e os macacos pulando, saltitando de um lado para outro. Não, era uma caixa quadrada. Ela tinha tanto de comprimento, tanto de largura, tanto de altura. E quem manobrava era o poder das águas e do vento. Até que ela foi, depois de 150 dias, encalhada num determinado monte chamado Ararat. E o pregador disse que era o Monte das Araras. E as águas cobriram aquele monte, que era certamente o mais alto da região, ainda mais 15 côvados, 7 metros mais ou menos para cima ainda. Para quê? Para que ninguém tentasse se agarrar numa pedra, né? Vai lá para o monte, opa, agora está aqui, tem um jeito ali, eu vou lá, eu subo naquela pedra, ali eu vou me salvar. A água subiu até cobrir o monte. Depois que cobriu o monte, subiu mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, e 150 dias se passaram até que tudo perecesse. Menos aqueles que Deus providenciou através de Noé, para que tivesse salvação das suas vidas. E Deus, assim, prevalecesse com a criação do seu amor, da sua grandeza, da sua bondade. Mas o homem hoje continua diferente do homem dos dias de Noé. A Bíblia diz que não. Fala, do mesmo jeito que era nos dias de Noé, é nos dias de hoje. Nos dias de Noé, os homens casavam, davam-se em casamento, faziam festa, e papapá. E nos dias de hoje, o homem continua casando, fazendo festa, e fazendo bagunça, e matando, estuprando, destruindo, roubando, matando, pintando o diabo. Por que Deus não destrói o mundo agora, nos nossos dias? Eu imagino, pastor, que assim como Noé é a figura do Messias, daquele que o profeta Isaías diz uma certa vez, disse, olha, eis que um menino nos nasceu, assim como nasceu o filho de Lameque. Um menino nos nasceu, o governo
está sobre os seus ombros. É um menino, é um filho que nos deu. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Deu por quem? Por Deus, o Pai. E Noé, sendo esta figura direta, esse tipo direto do Cristo, de Deus, agora eu coloco os meus pensamentos. Eu coloco esta arca como sendo a igreja dos nossos dias. Porque dentro daquela arca foi o meio que Deus encontrou e depositou sobre Noé, ou através de Noé, naquela arca, foi um meio que Deus proporcionou para que o homem esperasse um determinado tempo para alcançar a salvação ou a libertação da morte pelas águas do dilúvio. A igreja hoje, ela continua sendo esta arca de Noé. Ou a arca de Noé é a igreja dos nossos dias, que está conservando uma parte do homem que procura andar nos caminhos de Deus. Então a igreja, no meu modo de colocar, de pensar, não estou dizendo que é biblicamente falando, é pensamento meu. Aquela arca simboliza a igreja de Jesus dos nossos dias. E Deus ainda não destruiu o mundo, porque a igreja está no mundo. A igreja, irmãos, eu, você, todos aqueles que acreditam em Deus, que faz parte da igreja comprada, edificada pelo sangue de Jesus e no seu próprio ser. A igreja é a coluna que sustenta este mundo. Mas a Bíblia diz que um dia ela será tirada. O dia que ela for arrebatada, será tirada do mundo. Saibam perfeitamente, o mundo virá abaixo. Porque assim como nos dias de Noé, tão somente ele e a sua família se salvaram, porque os demais não acreditaram. A salvação era para todos. A arca podia proporcionar salvação para toda a gente, mas nem todos quiseram e aceitaram. Assim como nos dias de hoje, também a igreja está anunciando a salvação. Está apregoando o dia aceitável do Senhor. Está anunciando que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas os homens continuam alheios a esta mensagem. Esta é a realidade, no meu entender. Se a arca de Noé representa ou tipifica a igreja de Jesus nos nossos dias, aquelas tábuas que Noé usou, não sei de que forma, para construir aquela tão grande embarcação, tipifica cada membro da igreja. Você pode se considerar uma tábua na construção da arca de Deus, para a salvação, para a vida eterna. E a Bíblia diz que Noé tinha que tampar todas as aberturas, todas as rachaduras, deveriam ser tratadas com um betume, por dentro e por fora, para que não entrasse água e nem saísse nada. E aquele betume, aquela resina, nada mais, nada pode ser representando o Espírito Santo de Deus, que reveste a igreja para que ela continue navegando neste mundo perdido dos nossos dias. As águas vão subindo, a chuva vem caindo, mas a igreja vai sendo movimentada com a unção do Espírito de Deus. Assim, irmãos, glorifique a Deus por você fazer parte deste meio de salvação. Você não é o Salvador, eu não sou o Salvador,
Noé não era o Salvador. Moisés não era o Salvador. Abraão não era o Salvador. Isaac também não era. Nem Jacó, nem Davi, nenhum dos outros profetas, ou patriarcas, ou homens de grande fé. Nenhum é o Salvador. Mas todos cooperam para o bem andamento da obra de Deus. Porque para a salvação, Deus colocou um nome só. Um único nome. E este nome chama-se Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o Salvador. Ele é aquele anunciado pelo anjo lá naquela noite em que ele nasceu. Disse, olha, não fiquem com medo, não fiquem apavorados, não sai correndo, não precisa abandonar o rebanho. Continue pastoreando as suas ovelhas, guardando para que os lobos não roubem, para que os cães bravios, os cães servais não venham e destruam. Continue no seu trabalho, porque eu trago boa nova de grande alegria. Porque nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça entender isto. Toda vez que você lembrar de um grande personagem da Bíblia, das grandes coisas que ele fez, das coisas boas que lhe aconteceram, das coisas grandiosas que ele fez, saiba, isto serviu muito bem para eles. Para mim não faz nem fu. As obras de Moisés não me salvam. A fé de Abraão não me proporciona a salvação. Jacó, com todas as suas trapaças, mas também com as suas grandes obras, não me propõe salvação. Os apóstolos, os discípulos, aqueles que andaram com Jesus, que creram nele, que na verdade testemunharam aquilo que ele realmente podia fazer, também não traz salvação. João Batista, o grande profeta, o grande precursor de Jesus, também não traz salvação. A esperança de vida eterna está